São apenas dicas para melhorar a sua vida de oração. Se você não se obrigar, se você não se esforçar, de nada vai adiantar, certo? Vamos lá! Oi, amiguinhos! Eu também tenho dificuldade de orar sempre, de ler Bíblia sempre. E não importa se você é convertido há 60 anos ou se você é um novo convertido e tá em lua de mel com Jesus, como disse um amigo meu. Orar e ler Bíblia é sempre um desafio, porque sempre vai contra a nossa carne. Exige de nós a disciplina de voluntariamente orar, de voluntariamente fazer algo que você não quer fazer, certo? Dica número 1 é: ore sem ter vontade. É como tudo na vida que a gente tem que fazer para sobreviver, mas a gente não quer e mesmo assim a gente faz. Quem aqui gosta, e se você gosta, te admiro, de acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar, para pegar trânsito, para ter aquela rotina cansativa? Mas a gente faz porque a gente sabe que a gente tem que trabalhar e enfim. Então, a oração, assim como o amor, né, aquela frase clichê, o amor, ele é uma escolha, a oração também. Quando você não quiser orar, você vai ter que orar. Quando você tiver com preguiça de orar, você vai ter que orar, certo? Então, você vai ter que estar constantemente lutando contra a sua carne. Dica número 2, leia versículos sobre o tema. Deve orar, isso pode ser um motivador para a sua vida de oração. Dica número 3, além de se motivar a orar, você pode estar motivando outras pessoas a orarem e também contribuírem com a sua vida de oração. Como? Pede para um amigo seu, por exemplo, poxa, fulano, você pode orar por mim? Porque eu tô com zero vontade de orar. Essa semana inteira eu ainda não orei. Você pode orar para que eu tenha vontade. Então, inclua pessoas na sua vida, compartilhe a sua dificuldade. Outra coisa, quando você estiver em oração, pede para Deus, fala assim: Deus, não tô conseguindo orar, não tenho vontade, eu acho chato. Se você puder estar transformando a minha vida nessa área. Por que Deus falaria não para você? Mas o sim de Deus também não significa que vai vir da noite pro dia, tá bom? Dica número 4, leia livros sobre. Se você não gosta de ler, talvez seja algo que você também tenha que se obrigar, e se você gosta, melhor ainda. Existem vários livros sobre o tema, mas eu vou indicar os que foram mais importantes para mim. O primeiro que eu vou ler, eu já aviso que é super difícil de encontrar. Eu particularmente nunca encontrei para comprar, nem em sebo. E como é um livro muito antigo, talvez alguma tia sua, alguma avó, pastor da igreja, biblioteca da igreja, enfim, talvez você tenha a oportunidade de pegar emprestado. É esse livro aqui, ó. Senhor, ensina-nos a orar, da Hope McDonald. Eu gosto muito de livro direto. Ele não fica romantizando a ideia, ele simplesmente passa a mensagem que tem que ser passada. É um livro curtinho, tá? Ele tá todo marcado, meu. Se você tiver a oportunidade, esse livro é incrível, pra mim foi o melhor de oração, tá? O segundo livro chama Celebração da Disciplina. Fala sobre várias disciplinas espirituais. Porém, ele tem um capítulo sobre a oração. Já é mais um pouco extenso na ideia. Ele é um pouquinho maior esse livro. Ó, vou folhear aqui para vocês verem. Ele tá mais riscado. E eu marco esses post-its vermelhos de cada capítulo. Ele é muito legal, ele tem para vender e de quebra você aprende sobre outras disciplinas espirituais, não somente a oração. Ele também fala sobre meditação, jejum, submissão, serviço, enfim. Vale muito a pena. Dica número 5, despertador. Esta pra mim até hoje é indispensável. Então assim, tocou seu despertador, levanta e vai orar. E de preferência que seja no mesmo horário todo dia. Se você tem uma rotina onde cada dia da semana é um horário, dá pra você mudar. Mas se seus dias são todos iguais, os horários, coloca no mesmo horário. Dica número 6, não sei o que falar. Essa pra mim eu aprendi mês passado. Eu achava que a oração era falar, ficar 5 minutos em silêncio e acabou. E eu já tinha escutado que não era assim, só que eu resolvi colocar em prática. Dica número 7, essa é pra galera hiperativa, pra galera que mora na cidade, ou se você tá sempre rodeado de barulhos constantes que te distraem. Então, quais são os artifícios que eu, Helena, uso? Durante meu momento de oração, eu tenho o meu lugar de oração. E o que acontece? Eu coloquei aqueles puffs que são encosto aqui nas costas. Coloquei um tapetinho de yoga. Por quê? Porque eu quero estar confortável. Você tá com as costas doentes, você vai ficar se mexendo. E cada movimento pode ser um artifício para poder estar te distraindo da oração. Então, primeiro, eu gosto de estar
confortável, só que não a ponto de dormir. Tudo bem se você for para essa cama e gostar de orar antes de dormir, mas a gente tá falando de uma oração em que você não vai dormir. É uma oração que você está literalmente para falar com o Senhor Jesus e esperar ouvir dele. Então você não pode dormir, tá bom? Então eu gosto de estar confortável, mas não a ponto de dormir. E eu gosto de ligar meus fones de ouvido. Com música evangélica? De jeito nenhum. Uma música, eu gosto muito de praia, então eu gosto de colocar um som de pássaro de praia, ou um som que fica constante, não tem variação, porque às vezes até o próprio instrumento pode te tirar do foco. É uma música só para me distanciar dos barulhos externos. Então vê o que é melhor para você. Outra ideia que eu achei o máximo que eu peguei de uma campante minha foi fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Uma plaquinha. Então, assim, quando você estiver falando com Deus, deixa todo mundo saber, porque o mundo pode estar caindo, pode estar tendo a Terceira Guerra Mundial. Você tem um momento com Deus, ninguém, nem nada pode ser mais importante do que isso. Não importa quem morreu, eu não posso atender, eu tô falando com Deus. Dica número 8, tenha um devocional. O devocional não pode ser a tua desculpa para orar, mas às vezes é aquele pré-momento que você precisa para relaxar, respirar antes de começar a oração, sabe? Vai conversando com Deus, às vezes ele quer te falar alguma coisa através de um versículo, através de uma mensagem. Eu gosto muito. Depois eu vou fazer um vídeo com as devocionais que eu indico. Dica número 9 é muito simples. Post-it, lembretes. Coloca um lembrete na porta do seu armário, na ponta do seu computador, no verso do teu celular, que seja. Mas todo dia, busca estar orando. O despertador é para te lembrar que você tem que iniciar a tua oração. O lembrete é para você lembrar de simplesmente orar, tá? Cola um post-it bem básico, não precisa ser nada super incrementado. Dica número 10, tenha um quarto de guerra. Se você já viu o filme Quarto de Guerra, você sabe o que significa ter um quarto. Se você não viu, assista. Tem no Netflix, se eu não me engano. O quarto de guerra é o teu espaço de oração. Eu, às vezes, ficava enrolando porque eu queria ter o quarto de guerra. Um quarto na minha casa onde era só para aquilo, e aquele santuário, e aquele ritual na hora de começar a orar. Até que um dia Deus falou comigo simplesmente assim: senta e vai orar. Para de mimimi, né? E foi quando eu falei, olha, o meu próprio quarto, independente de estar bagunçado ou não, independente de ser do jeito que eu quero ou não, é um quarto de guerra. O seu quarto de guerra tem que ser um espaço onde você possa estar com Deus e naquele momento ninguém vai usar. Então não fica esperando o lugar maravilhoso para começar a orar, porque qualquer lugar é lugar de orar. Todas essas dicas que eu tô dando, elas são aplicáveis dentro e fora de casa. Tudo isso que eu te falei, você pode usar dentro do ônibus, você pode usar caminhando, indo pro seu trabalho, entendeu? Isso que é legal, você não depende de um ambiente para orar. Você depende da sua disciplina, simples assim. Dica número 11 e última dica, planeje. Se mesmo com todas essas dicas você não consegue melhorar, talvez um planejamento da tua oração ajude bastante. Esse planejamento foi o meu start para uma vida de oração. Essa é uma dica legal. Se você não sabe muito bem como começar a tua oração, se você mistura todos os pensamentos e fala, no final não consegue fazer nada, isso deu muito certo para mim. Eu começo confessando as minhas orações, depois agradecendo pelas coisas que eu preciso, pelas coisas que eu realmente sou grata, e por último, silêncio. Eu falei o que eu tinha que falar, e com o silêncio, pensamentos vão vindo, como eu já falei, e você vai conseguindo encaixar o que você está sentindo, o que Deus quer te passar e o que você tem que fazer. E no final é uma delícia. Sabe quando você levanta, quando você abre os olhos e, gente, o que eu acabei de sentir? Então, gente, minhas dicas foram essa. São muito mais simples do que parece. Tá? Pratica uma vida de oração, é uma delícia. Incentiva teus amigos, porque eles também precisam orar. E que Deus te abençoe. E é isso. Tchau, tchau e até a próxima.